aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, o Cristo, esteja com todos. Que dia maravilhoso, né? Um dia de sol. Esses dias têm sido dias frios, mas hoje está uma bênção, graças a Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre liberdade em Cristo, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis. O pastor tocou em um assunto, eu ouvi falar dessa abertura dos Jogos Olímpicos, e eu cheguei na minha casa aborrecido, irmãos. Eu fiquei imaginando até que ponto vai chegar as pessoas, os que são anti os cristãos que somos nós. Porque nós estamos preocupados em levar o amor de Cristo adiante, em pregar as boas novas, falar do reino de Deus para as pessoas, para que eles vivam o verdadeiro evangelho, que eles sejam salvos, sejam libertos. Mas as pessoas que são anti aos cristãos, eles apenas tentam e se preocupam em nos destruir, em denegrir a imagem do nosso Deus maravilhoso. E eu vejo essas coisas acontecerem assim muito rápido, como se faltassem coragem para nós, o povo de Deus. Parece que nós estamos aceitando tudo em todo o tempo. E eu tenho clamado a Deus, sabe, que diante das nossas fraquezas, que Ele aumente a nossa força espiritual. Para aqueles que não conseguem afrontar essas coisas, pelo menos orar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que essas coisas caiam por terra. Porque alguns de nós já têm um tempo de vida, mas os nossos filhos, os nossos netos, eles vão enfrentar muitas coisas ainda. E que Deus tenha misericórdia deles. Porque se isso já está acontecendo agora no nosso tempo, eu imagino daqui mais 10, 20 anos, como isso estará. Amém? Eu tinha visto um dizer que está lá em Gênesis 13, versículo de número 8, fala de Abraão e de seu primo Ló. Eu vou falar sobre liberdade em Cristo, isso tem um pouco a ver. Eu separei somente esses dois versículos para um comentário muito rápido. Então, é o 8 e o 9, irmãos. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. O que ele falou? Somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se não escolher as terras à esquerda, ficarei. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Aí aqui ficou uma pergunta na minha mente. Falei, nossa, é difícil as pessoas muitas vezes abrirem mão das coisas assim, né? Não, escolhe você, eu só não quero ter conflito com você. Mas aí nós levamos para a parte espiritual e nós entendemos que muitas vezes nós achamos que a bênção está na terra. A bênção está no mundo. Eu quero dizer para você nessa manhã que a bênção não está na terra nem no mundo. A bênção está em você, em mim. A bênção está em nós, irmãos. E nós devemos entender isso. Quando nós fomos comprados por preço de sangue na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, Ele escancarou, Ele rasgou o véu e falou, olha, vocês têm acesso a tudo. Nós agora temos acesso a tudo, irmãos. Só que nós não conseguimos entender o nosso tamanho diante de Deus. Porque nós somos a maior criação de Deus. Ele escancara todas essas coisas para nós.
E muitas vezes nós fazemos até uma contenda com pessoas por coisas tão pequenas, entendendo que a nossa bênção está naquilo, mas a sua bênção está exatamente em você, em cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Essa ministração se chama Cristo Nosso Libertador. Quantos de nós, irmãos, já tem ouvido ou já ouviu as pessoas falarem que nós não temos liberdade para nada, porque a igreja não permite? Esse povo, eles ficam de casa para a igreja não permite eles fazerem nada. Muitas pensam que a liberdade é fazer o que quiser, mas eu acredito que nem eles tenham essa liberdade, porque ninguém pode fazer o que quiser. Tem coisas que nós não podemos fazer e ponto. Mas a liberdade que nós temos em Cristo, eles também não têm. Isso é fato na nossa vida. Porque, como eu falei, você tem liberdade de entrar nos santos dos santos e falar com Deus. Ele não consegue isso. Nem por força, nem por dinheiro, nem por vontade. Ele tem que servir a Deus. Ele tem que andar com Deus. Senão ele não tem acesso a essas coisas. Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Será que então nós não temos liberdade? Ou nós vivemos a verdadeira liberdade? Porque nós agimos corretamente, nós temos liberdade de fazer o que nós queremos. Só que existem coisas que não cabe a nós fazermos. É simples assim. Nós entendemos, todos nós sabemos que existem leis do homem e existem leis de Deus. Nós resolvemos andar debaixo das leis de Deus. Isso não nos isenta da lei dos homens. Mas a lei dos homens não nos escraviza, porque nós somos livres para sermos escravos do reino de Deus, de Jesus Cristo. Nós escolhemos andar com Deus. Essa é a nossa diferença. Essa é a nossa liberdade. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo de número 5. Gálatas 5. Nós vamos ler apenas 3 versículos, do 13 ao 15. Todos acharam? Amém, glória a Deus. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Você entende agora porque Abraão falou com Ló, seu parente, para eles se separarem? Porque ele entendeu que muitas vezes uma discussão, ela não termina logo, ela vai muito adiante, e as consequências não são boas. Então nós devemos nos desviar disso, devemos usar de sabedoria, de inteligência. Uma vez nós estávamos conversando e era uma espécie de brincadeira entre casais, e eu falei a alguns casais, falei, você que não consegue pedir perdão para sua esposa, tem dificuldade com isso, seja inteligente, seja sábio, não discuta com ela, porque você vai ter que pedir perdão a ela. Não é isso? A Bíblia nos ensina isso. Não só a esposa, mas a qualquer um de nós. Nós somos irmãos em Cristo, então se eu tiver um problema com você, antes da noite cair,
eu tenho que pedir perdão a você, eu tenho que consertar essa situação com você. Então, se eu tenho dificuldade de pedir perdão, é melhor que eu não arrume confusão. Assim eu não preciso pedir. Amém? Glória a Deus. Nós somos chamados à liberdade. No início desse versículo diz que Deus nos chamou para a liberdade. Mas que liberdade é essa? Se fomos libertos, então éramos escravos. Não é isso? Se você for liberto, você era escravizado. E escravizado por alguma coisa. Nós, nos dias de hoje, temos facilidade, irmãos, de ser escravizado por algumas coisas. Até na nossa vida secular, no nosso trabalho. Na sexta-feira eu fui fazendo um trabalho e encontrei uma dificuldade lá. Eu não consegui chegar aqui no horário que eu precisava e que eu queria estar aqui. Eu cheguei perto de meia-noite. Então são algumas coisas, alguns embaraços que nos escravizam. Porque nós não conseguimos nos livrar disso, nos desvencilhar disso. Muitas vezes, alguns de nós têm trabalhos e não conseguem mudar a sincronia desse trabalho. E aí acabam pensando, nossa, parece que eu sou um escravo do meu patrão. Às vezes eu fico perguntando para mim mesmo, irmãos. Porque a palavra, quando nós vamos estudá-la para ministrar, essa palavra ela vem no nosso coração primeiro. Ela faz um concerto conosco. E muitas vezes nós estamos tão presos nessas coisas, que é como se nós fôssemos escravos. É difícil, porque nós precisamos do nosso trabalho. Nós precisamos de algumas coisas. Hoje em dia nós temos isso. Quantos de nós estão escravos disso? Da internet? Dos celulares? Quantos de nós fica preso 1 hora, 2 horas num celular e não fica preso em uma oração de 15 minutos? Nós nos colocamos nessa situação, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos fez livres, homens e mulheres livres. Ele nos libertou de tudo que pode vir sobre nossas vidas. Mas o que acontece? Nós mesmos, é como se nós cavássemos e entrássemos dentro. Porque você começa a ver, 10 minutos, 15 minutos, daqui a pouco você fica 1 hora, 2 horas e você não consegue parar com isso. Mas o Senhor é bom, Ele é maravilhoso, Ele nos libertou. Lá no livro de João, no capítulo de número 8, versículo 34, diz assim: respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como é difícil abandonar os nossos erros, os nossos pecados. E o mais difícil, irmãos, é que muitas vezes nós nem reconhecemos o que são pecados de fato. Eu converso com pessoas que quando você fala do pecado, o que você entende de pecado? A pessoa fala, eu não roubo, eu não mato. Se eu não roubo, eu não mato, então eu estou bem. É só isso o pecado? Aquele que rouba uma agulha e te deixa sem costurar uma roupa exatamente naquele momento que você mais precisava da agulha, não é a mesma coisa dele roubar R$1 que você iria comprar o pão? Então roubo é roubo. E as pessoas estão fazendo o quê? Cauterizando sua mente. Elas erram tanto, pecam tanto, em algum momento elas acham que o pecado que ela faz não é pecado mais. Porque aquilo já virou uma verdade para ela. Então você percebe que muitas vezes não é o inimigo de nossas almas que põe algum peso sobre nós. Somos nós mesmos. São coisas que nós fazemos em nossas vidas porque nós queremos. Porque se no momento que eu vou roubar alguma coisa de alguém, eu entender, Jesus faria isso? Não, então eu não vou fazer. Ou eu vou pela lei dos homens.
Se eu roubar esse dinheiro, R$1, R$2, e a polícia me pegar roubando, eu vou preso, irmãos. Então por que eu vou fazer? Só que tem outros erros, outras coisas que nós fazemos, porque não tem o peso da polícia, né? Então eu posso fazer. Aí vai, o rapaz mexe com a mulher do outro, ou xinga o outro, ou discute com o outro no palavrão, ou agride o outro. Isso não é pecado. E são coisas, irmãos, que muitas vezes, se nós não nos policiarmos, quando nós nem percebemos, nós estamos fazendo. É um instantinho, e você está arrumando uma discussão no meio do trânsito, no meio da sua casa. Eu já conversei com casais, irmãos, que eles discutiram de falar em se largar. Ah, pastor, o que eu faço? Eu não aguento mais, eu chego em casa, eu brigo, eu discuto, mas o que está acontecendo? Por que todas essas brigas? Está fazendo alguma coisa de errado? Sua esposa está fazendo alguma coisa que você acredita que é errado? Não, eu chego lá, se eu sento no sofá, briga. Amados, olha o que as pessoas estão usando para as suas separações, para o fim dos seus casamentos, coisas banais, coisas que não condizem. Você faz uma guerra, uma luta enorme, e depois você vai ver o princípio daquilo, e você fala, nossa, mas foi por isso que você fez essa discussão com a sua esposa? A causa de tudo isso foi esse motivo? Então as pessoas perderam a mão, irmãos. Eles estão sem entender o que realmente vale a pena. A sua paz com alguém da sua família, com alguém dos seus parentes, com alguém do seu trabalho, não tem dinheiro que paga, o mundo não te dá isso. Então, se você está tendo paz na sua casa, louve a Deus. E busque nele mais paz ainda, para que a sua casa seja uma casa de bênção. Para que você entenda que a bênção não está no mundo, não está nas coisas, está em você. É você que entra naquele ambiente e promove a paz de Cristo ali. Porque se isso não está acontecendo na sua casa, no seu trabalho, então você não está fazendo a diferença ali. E você tem liberdade para fazer a diferença. Porque você é eleito de Deus. Você é profeta de Deus, irmãos. A sua palavra tem muita força, muito poder. Se alguma situação está levantando na sua casa e você tem percebido, você tem que chegar na sua casa e observar e repreender aquilo. Porque alguma coisa está saindo do controle, é você quem vai controlar isso através do quê? Do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito essa gritaria, porque aqui é um lugar que nós temos liberdade para te adorar, Senhor. E essa gritaria, essa briga, está tirando a minha liberdade. Não quero. E isso vai virar verdade na sua vida, irmão, porque você é boca de Deus nessa terra. Sendo assim, éramos escravos do pecado, nossas vidas eram regidas pelo pecado, nosso desejo estava no pecado, mas fomos libertos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto, irmãos, de verdade liberto de tantas coisas. Eu sei que todos os dias eu sou tratado. Eu nunca fui um homem violento, um homem briguento, mas o trânsito me roubava um pouco a minha paz. Eu nunca fiz, mas eu sou caminhoneiro, é um carro grande. E muitas vezes você está no trânsito, você vê uma motinha, um carro bem miudinho, ele vem, ele freia, aí o cara põe a mão para fora e eles acham que pelo tamanho do caminhão é a gente que quer causar alguma coisa, e não é.
E aí, para você não retrucar isso e não dar uma esfolada no carro do cara porque ele é pequenininho, é difícil. Mas aí eu me tornaria muito mais errado e covarde. Não é verdade? Pegar um caminhão de 12 metros e bater num carrinho de 3 metros. Então eu tenho que me policiar para não brigar, não xingar, e eu fazia isso. Hoje eu sou liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque muitas vezes eu estou com um ajudante do meu lado e ele olha para mim, esperando uma reação, e aí e ele olha de novo e eu não faço nada, eu vou embora. Não, deixa ele ir, deixa esse abençoado ir embora. Porque é muito fácil. Nós estamos aqui, irmão, nós ficamos nos observando. Gente bonita, crente, que maravilha estar nesse lugar com vocês. Mas o mundo lá fora tem outro olhar para nós. O mundo não nos olha assim, querendo ver essa beleza, esse olho brilhando, não. Ele fica olhando para ver o momento que você vai cair. É naquele momento que vai vir um abençoado e vai falar, ó, eu conheço ele. É crente esse cara aí, ó. Eu conheço, eu vi ele lá na igreja. Olha aí, tá vendo? Mas ele não vai falar isso lá. Então nós temos essa liberdade, irmãos, de falar, de rejeitar, falar, não, eu sou escravo de Cristo, não do mundo. Eu não vou pegar esse caminho aí, que esse caminho aí vai tirar a minha liberdade em Cristo. Porque se para mim entrar no Santo dos Santos, irmãos, eu tenho que me esvaziar das imundícias, das minhas fraquezas, das minhas mazelas. Cada vez que eu estou discutindo, que eu estou brigando, que eu estou fazendo alguma coisa de errado, eu estou colocando sujeiras, manchas em mim, que vão me impedir de ter essa liberdade de entrar. Quando você chega na sua casa, você abre o portão, você tem algum impedimento de entrar na sua casa? Você tem toda a liberdade, não é isso? Porque você está chegando na sua casa. Aí se vem alguém para entrar na sua casa, tem algumas normas, algumas regras. No mínimo o convite seu para a pessoa entrar. Aí o Senhor Jesus me convida, pecador, para entrar na presença deles, irmão. E eu vou me sujar de forma que eu não possa entrar na casa de Deus, que eu não possa estar na presença de Deus. Não, eu sou livre para essas coisas, irmãos, para rejeitar esse peso, essa imundícia que o mundo me oferece. Eu posso dizer não. Ainda nesse versículo 13 diz assim: não usar a liberdade para o pecado. Nós não devemos usar essa liberdade, essa coisa tão maravilhosa que Deus nos dá, para o pecado. O pecado é tudo que vai contra a vontade de Deus, descrita na Bíblia, irmãos. O pecado, ele vai exatamente de encontro com a palavra de Deus, para nos tirar fora da presença. Tudo que Deus não quer é olhar para nós e ver a gente pecando, errando, fazendo coisas que o desagradam. Então a palavra pecado em nossas vidas é um sinal de alerta. Se você vai em qualquer situação, fazer uma situação, uma atitude, tomar uma posição, meu irmão, se você entender que é pecado, puxa vida, isso é pecado, pergunte para você mesmo, e se for, não faça. Não faça. O escravo que trabalha para alguém, o verdadeiro escravo que é escravo de alguém no trabalho, ele faz tudo para agradar o seu senhor. Porque se ele não faz corretamente, vem algumas situações sobre ele, vem alguma retaliação, alguma punição. Não é assim que funciona?
A gente via na televisão, o escravo ele errava, o seu senhor vinha com um chicote e descascava a pessoa lá batendo, surrando ela. Muitas vezes açoitava aquela pessoa, trancava, deixava ele amarrado. Aí nós temos um Senhor que é misericordioso. Um Senhor que quando nós erramos, Ele mesmo cuida de nós. Ele traz para perto e tira toda aquela imundícia. Nos perdoa, nos aconchega. Ele faz com que nós nos sentimos preciosos diante dele. Fala, meu Deus, eu errei tanto, fiz tanta coisa, e ainda assim Deus me ama. Pois é, irmãos, mesmo assim, Ele nos ama. O amor dele é tão grande, tão sensacional, que mesmo quando nós estamos desta forma, Ele nos acolhe, Ele nos transforma, Ele nos limpa de todo esse peso, Ele tira esse peso, para que você se sinta novamente livre. O que você vai ouvir é um sussurro do Espírito Santo. Não peca mais. Não faça isso. Quantos de nós aqui, irmãos, que já parou para pensar e falou, eu não posso fazer isso não é de Deus? Quantos de nós ouve? Por isso, irmãos, não devemos usar essa liberdade que Deus nos deu para pecar, e sim para não pecar. Essa liberdade é para que nós tenhamos forças de falar não ao pecado. Aí você me pergunta, nossa, pastor Marcelo, mas nós somos tão pecadores assim? Todos os dias, irmãos, todos os dias. Todos os dias, no nosso olhar, no nosso pensamento, nas nossas ações. O simples fato, irmãos, de nós acordarmos e não agradecermos a Deus por esse dia maravilhoso, já estamos errados. Abrir os seus olhos. Irmãos, eu tenho uma forma de orar, e eu oro todos os dias, eu agradeço por todos os meus talentos naturais, pelo olfato, pela voz, pelos olhos, tudo. Eu começo a orar e falo, Senhor, muito bom dia, Espírito Santo de Deus, eu quero agradecer porque eu estou ouvindo, eu estou enxergando, eu estou falando, eu agradeço por todas essas coisas, irmãos, porque eu converso com pessoas depois desse Covid, aí tem pessoas que nunca mais sentiram o perfume, nunca mais sentiram o sabor. Pensou você dormir e acordar e você vê que te falta alguma coisa? Então eu sou grato por todas essas coisas, irmão. Esse Deus é tremendo. Que nós sejamos servos do amor. Ainda que o mundo nos odeie, que falem mal, que chame a gente de crente xarope, que não vai no churrasco, que não vai no boteco, mas nós estamos na casa do Senhor. Nós temos amor para transmitir às pessoas e para nos amarmos. É difícil, viu, irmãos? É difícil você amar todo mundo. É difícil. Tem pessoas que são pessoas difíceis de se lidar. Tem pessoas que você quer dar carinho e a pessoa não aceita, porque ela nunca teve carinho, ela não sabe o que é isso. Tem pessoas que têm dificuldade com um abraço, porque ela nunca foi abraçada. Quando você fala de Jesus Cristo, que Ele é o nosso Pai Celestial, tem pessoas que perderam seus pais, e aí não aceitam essa ideia de pai. E é difícil. Mas nós temos a mente de Cristo em nós. Aí eu digo a você, fica fácil. Aí fica fácil.
Porque quando você tem a mente de Cristo, quando você tem um entendimento, que você está nessa terra para falar do amor de Deus, que é o maior dos mandamentos, aí você é servo do amor. Aí você faz as coisas para qualquer pessoa, independente da resposta dessa pessoa. Porque aí o seu amor não depende de atitudes de ninguém, só depende da sua atitude exatamente. No final desse versículo diz que devemos ser servos de Deus pelo amor. Portanto, devemos servir uns aos outros com amor, e não por interesse ou qualquer outro motivo. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 6. Uma vez eu estava falando a uma pessoa, a Bíblia diz, nós devemos, numa tradução diz, nós devemos suportar uns aos outros, né, pastor? E isso ficou na minha mente. Eu fui ver, eu falei, meu Deus, eu quero amar meus irmãos, mas você dizer, eu vou suportar um irmão, é uma coisa meia, é estranho. E aí eu fui procurar e vi, esse suportar o irmão, é você suportar ele de abraçá-lo e andar junto com ele. É de você ter força, de você conseguir caminhar com ele. Você ajudá-lo, é ser um suporte para esse irmão. Agora eu achei a palavra certa. É você ser um suporte para essa pessoa. Moisés, quando ele ficava com os braços levantados para ganhar a guerra, que o braço dele, aí vinha o irmão dele, o Josué, e levantavam novamente ali e eles venciam a guerra. Esse é o suporte, irmãos. Nós devemos ser esse suporte para os nossos irmãos. Aquele que você entende que está fraco na fé, aquele que você percebe que está desanimado, você seja esse ânimo. Você vai lá na casa dele ou liga para ele para animá-lo. Irmão, você não veio na igreja, mas eu senti muito a tua falta. Que Deus o abençoe. Sabe, é uma coisa muito interessante isso, irmãos. Porque muitas vezes, nossa, tem um irmãozinho lá, ou tem uma pessoa no meu trabalho que eu não suporto ele. Olha que coisa mais louca. Quando nós devemos fazer o quê? Suportar, no sentido de ser um suporte, ser uma segurança para aquela pessoa. Amém? E diz assim, no versículo de número 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviram a Cristo. Olha que coisa linda. Pastor Marcos, semana passada, ele estava ministrando aqui, ele falou muitas vezes, a pessoa chega no trabalho lá e rouba uns minutos do trabalho. Vai para o banheiro, se esconde, faz umas coisinhas, não é isso? Aí o patrão dele muitas vezes não sabe, mas ele está sendo um bom servo? Não está sendo um bom servo. Porque ele está enrolando lá no banheiro ou em outra área da empresa. Ele está roubando o seu tempo de trabalho. Aí a palavra de Deus diz, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, sirvam com sinceridade, como serviram a Cristo. Como que você serve a Cristo, irmãos? Se não for com amor, de nada vale. E existem muitas pessoas que servem a Cristo, mas ele escolheu aquilo, ele se convenceu que ele tinha que servir a Cristo. Aí ele vem no culto, ele vem à igreja, mas se você não servir com amor, não vale nada. Você não se converteu realmente.
Porque quem se converte a Cristo, ele entende que ele tem que dar o seu melhor, ele tem que fazer com amor. Quando nós dizimamos aqui, o que é lido aqui, irmãos? Vem. Aquele que quer trazer aqui, não traga por obrigação. Traga com amor e alegria. Porque o seu coração está disposto. Eu tenho amor a ajudar a obra de Deus, a casa de Deus. Então eu trago meu dízimo, minha oferta, com amor. É dessa forma que nós devemos agir com todas as pessoas. Em tudo que nós fazemos, devemos fazer com amor. Porque senão, irmão, é melhor não fazer. É melhor que não faça. Para isso não te tirar essa liberdade tão preciosa. Agora, libertos do pecado, nosso coração deve estar ligado em Deus para servi-lo com amor e com alegria. Amém? Você tem um coração abençoador, um coração liberto dessas coisas? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque é o que eu mais quero, é ser liberto de todas essas coisas que me fazem sair da presença de Deus. Todas essas coisas que servem como entulho, como sujeira, como mazela diante de mim, Deus, eu quero que isso seja limpo em nome de Jesus. Porque eu não quero ser apenas um pecador andando em cima da terra, irmãos. Eu quero ser aquele que Deus olha e vê graça. Eu fico imaginando, irmão, quando nós fazemos o bem às pessoas, quando nós tratamos com amor, o olhar de Deus, o olhar de Cristo, em relação a cada um de nós. E eu fico imaginando pela fé, eu falo, eu acho que isso agradou o Senhor Jesus, acho que nessa manhã Ele está alegre comigo. Porque o que nós queremos, irmãos, nessa terra? Se não for alegrar o coração do nosso Pai Celestial, o que nós fazemos em cima dessa terra? Nós devemos agradar os homens, sim, mas nós não estamos aqui para agradar os homens, nós estamos aqui para agradar a Deus. É o coração de Deus que nós temos buscado, irmãos. E muitas vezes nós não conseguimos nem externar isso, irmãos, nem nas nossas orações. Que dirá as pessoas olharem para nós e falar, ali vai um homem de Deus, esse homem tem amor, esse homem ajuda as pessoas, é um homem bom, é um bom pai, um bom esposo. Esse é o caráter de Cristo que é impresso em nós, irmãos. Nós não queremos a forma do mundo, eu quero a forma de Deus. No versículo de número 14 do livro de Gálatas, volte lá em nome de Jesus, irmãos. 5,14 de Gálatas, diz assim: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Quantos têm coragem de falar que ama o seu próximo como a si mesmo aqui? Quantos de nós temos, irmãos? De olhar para uma pessoa e falar, eu amo aquele irmão tanto quanto eu amo a mim. É muito fácil, eu já cheguei a falar isso para os meus filhos. Mas é muito difícil. E eu conheço cada um de vocês. Imagina o Senhor Jesus Cristo. Ele nos conhece. Ele olha para os nossos corações e sei lá o que Ele vê, né? Mas Ele vê.
Aí você já pensou se ele tivesse a nossa ótica? De falar, nesse eu não vou. Acho que seria a pior coisa que nós ouviríamos do Senhor Jesus. É porque ele guarda para ele, mas se ele sussurrar no nosso ouvido e falar, pastor Marcelo, o seu coração não dá. Deus me livre. Que ele veja graça em cada um de nós, irmãos. Que esse amor cresça em nós, para que a gente possa aprender mesmo e fazer essa diferença, amor. Amar dessa forma. Ter esse coração de abraçar mesmo, sabe? E largar tudo de fora. Muitas vezes, irmão, nós guardamos tanta coisa ruim no nosso coração, mágoa, a pessoa faz uma coisa e a gente fica arrastando aquilo e lembrando daquilo. Que bobagem, que besteira, isso é besteira. Porque se o Senhor Jesus Cristo fosse olhar para isso, Ele tinha abandonado todos nós. Nem perto da cruz Ele tinha passado. Mas Deus não vê dessa forma. Esse olhar, ele transcende tudo, ele enxerga lá dentro. E aí Ele vem e nos resgata mesmo. Nos liberta daquilo que estava nos aprisionando. Fala, olha, eu quero que você seja igual a mim. Levanta, sai desse monte de entulho, dessa sujeira. Porque eu vou te limpar, agora você vai me servir, você vai amar as pessoas, você vai amar a vida, vai amar Cristo. No início do verso 14, o apóstolo Paulo diz que a lei se refere à lei de Moisés. Sabemos que a lei de Moisés é constituída de vários mandamentos e que o povo deveria cumprir essas leis para serem salvos. Eram decretos, né? Mas a salvação não pode vir pela lei conforme isso. Ela vem através do amor. E você vai ver isso lá no livro de Romanos, no capítulo de número 13. Ah, Senhor, Tu és santo, Senhor. Tu és poderoso, Pai. Romanos 13, do 8 ao 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Olha o 10, o amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somos salvos, irmãos. Nós somos salvos. Temos que nos esforçar para nos manter salvos, mas nós somos um povo salvo. Nós podemos falar isso. Em nome de Jesus. E lá em Atos, irmãos, abra lá também, vamos. Glória a Deus. Atos 13. Atos 13, 39. Todos acharam? Amém. Diz assim: todo o que não crê é declarado
justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Então, se você crê dessa forma, você é salvo pelo amor de Deus. É esse o maior mandamento, irmãos. Às vezes nós ficamos procurando o que eu tenho que fazer, como eu devo agir. Devemos agir corretamente diante de Deus. Mas o seu passaporte, ele se chama amor. Essa é a sua passagem para a salvação. Não deixe que nada te paralise, irmãos. Não deixe nada te barrar. Não vale a pena. O simples pensar que você pode ficar nessa terra aqui depois de você viver esse tempo todo, é o fato de você não servir a Deus como se deve, não amar as pessoas. Não faça isso. Se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo e ame. Ame intensamente. O amor é uma dádiva de Deus. Não foi feito para muitos, irmãos. Tem pessoas que não conseguem. Não amolecem seu coração, não olham para as pessoas como uma criação de Deus. A salvação vem pela fé, e uma vez salvos e livres do pecado, podemos cumprir o propósito do qual Deus colocou como maior, amar o próximo como a si mesmo. Amém? Nós vamos terminar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amar o próximo como a si mesmo. O próprio Cristo nos fala lá no livro de Mateus. Vá lá em Mateus, rapidamente, por favor. Mateus 22. Vinte e dois, 37, irmãos, ao 40. Amém? Glória a Deus. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e toda a sua alma, e toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Amando a Deus e amando ao próximo, estaremos cumprindo todos os demais mandamentos. E eu vou falar uma coisa para nós encerrarmos. Porém, se nós não amarmos, nós destruímos a nós mesmos. Essa é a consequência, irmãos. Quando você ama, você tem um passaporte para o céu. Você tem a salvação. Mas quando você não ama, você não consegue amar, você começa um processo de destruição na sua vida. Imagina se o homem não amar a sua mulher, logo ele vai se separar. Se o homem não amar os seus filhos, logo ele vai embora de casa. Se ele não amar o seu trabalho, logo ele sai do seu trabalho. E aí a destruição vem, sem demora. Não devemos nos envolver em intrigas, brigas, mas viver em amor, perdoando uns aos outros mutuamente, não desenvolvendo o mal, mas fazendo o bem. Muitas vezes nós queremos pagar com o mal. A palavra de Deus diz que nós não devemos pagar com o mal, mas sim com o bem. A pessoa te faz mal,
mas você demonstra amor por ela. Ela não vai entender nada. Eu discuti com ele, briguei com ele, mas aí o cara me traz uma caixa de bombom. Eu vou falar, o que acontece? Irmãos, eu cheguei numa empresa uns dias atrás, para carregar meu caminhão, eu estacionei o caminhão e desci. Tinha um outro senhor dentro de um caminhão, e quando eu desci, eu vi que tinha um rapaz na porta, era a pessoa que ia me encaminhar para carregar, e ele estava no caminhão de trás. E aí eu desci, olhei para o rapaz e olhei, ele estava olhando para mim, aí eu fui no caminhão dele. Eu falei, ô meu amigo, bom dia, tudo bem? Deus abençoe seu dia, um bom carregamento. Ele falou, amém, Deus abençoe também. Aí ele desceu do caminhão. Eu falei, agora eu tenho que dar atenção para ele, porque eu ia falar com o rapaz que ia carregar o caminhão. Aí ele olhou para mim e falou, o senhor vai carregar aí? Eu falei, vou carregar para Minas Gerais. Ah, que bom. Ah, tomara que a sua viagem seja boa. Eu falei, vai ser em nome do Senhor Jesus. Eu falei, o senhor me dá licença, eu tenho que entregar os documentos ali. Ele falou, tudo bem. Aí eu fui lá e entreguei os documentos. Ele não perdeu a viagem, ele foi lá no meu caminhão e falou, moço, deixa eu te fazer uma pergunta, você é diferente. Eu falei, amém. O senhor é crente? Eu falei, sou cristão, eu sou um pastor. Ah, eu vi, tinha alguma coisa de diferente. Eu sou da igreja Assembleia, não sei da onde, olha que... Porque nós somos diferentes, irmãos. E como que as pessoas vão ver que nós somos diferentes, se nós não agirmos diferente das pessoas do mundo? Ninguém vai saber. A lâmpada não se coloca embaixo da mesa. Pastor Marcos falou isso, eu fiquei... Você já viu um barracão quebrado, irmãos, em sítio, em fazenda? Põe um lampião lá, ou acende uma luz, você vê sair até pelo teto. Você vê as frestinhas de luz, de iluminação saindo pelos furinhos das coisas. Não tem como esconder. É a luz, chegou naquele lugar. Então que nós sejamos essa verdadeira luz. Que Deus possa olhar para nós nessa manhã, irmãos. E ver que aqui neste lugar tem brasas vivas. Pedras afogueadas. Aqueles que amam, que levam a palavra de Deus. Aqueles que têm disciplina e cumprem esse mandamento que é tão precioso de amar as pessoas. O de se entregar e suportar aqueles que estão fracos, que estão caídos. Aqueles que perderam a força pelo caminho. Porque Ele é bom. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom, irmãos. Às vezes eu fico em casa pensando, eu nunca levei uma vida de prostituição, de bebida, de drogas, esse tipo de coisa, graças a Deus. Mas santo também ninguém é. E aí eu fico pensando, Senhor, como o Senhor tem misericórdia da minha vida. Irmãos, eu digo isso porque na minha família tinham traficantes, eu via muita droga, eu via cocaína, eu via maconha, aquilo para mim não fazia sentido. Eu via e falava para eles, o que vocês veem nisso? Vocês não ganham dinheiro, eu vejo a situação de vocês é sempre a mesma, vocês estão sempre igual. Só tem o título de traficante, de gente que faz alguma coisa abominável. Só que o Senhor, Ele teve misericórdia, irmãos. E diante de tudo aquilo que eu vi, eu escolhi ser diferente. Eu escolhi caminhar em outro caminho, esse caminho mais estreito, mas que me leva para o céu.
Esse caminho que ainda que eu tropece, que eu caia, eu sei que vai ter uma mão forte que me toma pela mão e me põe de pé. Eu sei que Deus vai levantar um irmão, um de vocês, para ajudar, para aconselhar. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus não vai nos deixar prostrado. Ele sempre vai arrumar, vai levantar alguém para nos suportar em amor. Portanto, amados, que tenhamos feito com essa liberdade que Cristo nos dá. Temos nos afastado do pecado, ou temos nos envolvido em brigas, confusões. O que nós temos feito? O que você tem feito? Se não nos afastarmos do pecado, não estamos livres ainda. Ainda somos escravos. Temos liberdade por Cristo, para fazer o que é bom aos outros. Essa é a verdadeira liberdade. Eu quero que você feche seus olhos. Eu vou orar nessa manhã, irmãos. Mas fica o convite. Aquele que se sente aprisionado em alguma área de sua vida. Muitas vezes nós olhamos e falamos: eu não consigo abandonar isso. Eu tenho vivido isso na minha vida e toda vez que eu tento caminhar diferente, eu me encontro dessa forma. E eu não digo aqui, irmãos, porque muitas vezes nós olhamos para o pecado e achamos assim: é prostituição, é essa... Não. Muitas vezes o pecado é nós não conseguimos externar o nosso amor, o nosso carinho. A minha mãe era uma mulher bruta, irmãos. Ela era uma mulher nordestina. Como eu amei a minha mãe. Mas ela tinha uma disciplina, sabe? Ela era uma pessoa firme. E por ela ser tão firme e ter trabalhado demais, ela não tinha muito tempo para nós. Nós não tínhamos o nosso pai. E aí nós não conseguíamos abraçar a minha mãe, externar o amor que nós tínhamos por ela. Ela chegava em casa e beijava a nossa cabeça, abraçava um abracinho raso, aquele de um braço só. E um dia eu cheguei em casa, irmãos, eu sentia o meu coração estava queimando para dar um abraço na minha mãe. Eu não sentia liberdade. Eu falava: como que eu vou abraçar minha mãe se ela é uma mulher que nunca aceitou um abraço? E aí eu resolvi quebrar aquilo, irmãos, e quando eu dei um abraço na minha mãe, foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Foi uma coisa assim libertadora para mim. Porque eu falei: mãe, como eu te amo, como eu precisava desse abraço e eu não conseguia te dar. E eu sinto, irmãos, que às vezes nós não conseguimos abraçar os nossos filhos em nossas casas. Muitas vezes não amamos as nossas esposas, não conseguimos abraçá-las como é devido. Mas isso foi quebrado na minha vida, irmãos, há bastante tempo atrás. E hoje eu chego na minha casa, eu abraço os meus filhos, eu abraço meus genros, e eu beijo meus genros. Eu beijo mesmo. Porque eu gosto de abraçar e beijar as pessoas, porque eu amo gente, irmãos. Eu aprendi a amar as pessoas. Então muitas vezes nós não conseguimos. Às vezes nós temos alguns impedimentos em nossas vidas. E eu queria lhe convidar, irmãos, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Os pastores vão orar. Mas se você não quiser, não tem problema, não se acanhe.
eu vou orar da mesma forma por você daqui de onde eu estou. Feche seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, é um privilégio, meu Deus, poder, Senhor, trazer a palavra que alimenta o teu povo. Poder, Senhor, descortinar alguns assuntos, algumas questões, Senhor, que muitas vezes nos torna fraco. Muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos externar, Senhor, o amor que nós sentimos pelas pessoas. Fica aquele choro engasgado, Senhor, aquele abraço que nós não tivemos, que nós não recebemos. Mas que o Senhor possa abraçar, Senhor, o teu povo nessa noite. Que eles se sintam, Senhor, tocados pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, nesses dias nós temos ministrado, Senhor, que oraríamos pelos enfermos dessa casa. E nós sabemos, Senhor, que existem enfermos aqui. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes vem dores, vem questões espirituais, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todas elas, Senhor, nessa manhã. Nós repreendemos, Senhor, todo tipo de enfermidade, porque o Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, levou sobre Ele todas, Senhor, as feridas, as dores, as enfermidades, Senhor, pois o castigo, Senhor, que nos traz essa paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, Senhor. Então, meu Deus, nessa manhã nós recebemos, Senhor, a cura. Que o Senhor derrame agora, Senhor, faça verter, Senhor, virtude, alegria, a tua paz, a tua graça. Que o Senhor possa derramar o teu bálsamo, Senhor, curador nessa noite, Senhor. Quebra, Senhor, todo laço de enfermidade, Senhor, que tem se instalado nos ossos, na mente das pessoas. As articulações, Senhor, que elas sejam corrigidas agora em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, o teu poder, Pai. Curadouro, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa curar os nossos corações, Senhor, os nossos sentimentos. Que a tua graça, Senhor, venha sobre cada um de nós nessa manhã, Senhor. E vem curando, Senhor, as feridas do nosso coração, Senhor. Aquele, meu Deus, que estava entristecido, que estava magoado, que muitas vezes guardava algum tipo de rancor, Senhor, que seja lançado fora agora em nome de Jesus. Que eles possam sentir, Senhor, o teu toque, restaurador, libertador, Senhor. Porque nessa manhã, Senhor, nós viemos buscar, Senhor, liberdade em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, que o Senhor possa nos tocar nessa manhã. Nos tocar de uma forma, Senhor, genuína, que cura, que liberta e que transforma, em nome do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia!